A paz do Senhor, povo de Deus, e aqui estamos nesta madrugada. Recebam todos a doce e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desta que vos cumprimenta, ela mesma, evangelista Odete. E nós já estamos aqui nesta madrugada preparados para a oração e queremos convidar vocês para orar conosco. Portanto, não importa o horário que você vai ouvir esta oração, no decorrer da quarta-feira, não fique somente em ouvir, mas ore também, clame a Deus. Aproveite esta oportunidade para colocar tudo nas mãos do Senhor. Tua casa, tua família, teus filhos, tua vida conjugal, teu trabalho, tuas finanças, teus problemas, tuas dificuldades, tuas preocupações, tuas ansiedades. A ansiedade é um problema sério, né? Problema sério. A ansiedade, ela causa doença. Ela traz doença para o corpo físico. Ela desencadeia. A preocupação e a ansiedade, ela mexe com as emoções, com a alma. As pessoas com ansiedade, com a preocupação, acompanhada da ansiedade, ela passa por vários processos dos anseios, do desassossego. São os encargos, são as obrigações, são as lidas, são as incumbências, são as responsabilidades que levam as pessoas a ultrapassar o limite, porque preocupação todos nós temos, e ansiedade, ser ansiosos, nós já viemos de famílias ansiosas. A criança, quando está no ventre da mãe, a mulher está gestante, o bebê sente tudo o que a mãe sente. Então a mãe passa, a criança vai absorver tudo o que a mãe está passando. Se for alegria, se for tristeza, se for dor, a criança vai absorver isto da mãe, porque ela está dentro da mãe sendo gerada, mas mesmo pequenino, ele já vai absorvendo, ele já vai sentindo. E uma mãe preocupada demais, uma mãe muito ansiosa, ela passa isso para a criança. E a criança nasce. Depois que ela nasce, ela ainda continua juntinho da mãe, porque a mãe amamenta. Já pensou quanta ansiedade você mãe, passou para a tua criança, para o teu filho, para a tua filha? Quantos problemas eles vão ter? Porque tudo que você sentiu, você passou para esta criança, e que eles vão crescer, e vão crescer dentro de um lar, na tua companhia, na companhia do pai, da mãe, e a família, todas as famílias são ansiosas. E nós vemos hoje a humanidade, que não é só apenas 60% não, isso já ultrapassou, já chegou aos 80% da humanidade, que tem aí transtorno de ansiedade e já foi até diagnosticado com depressão. Tudo causado da ansiedade exagerada, essa ansiedade que não tem controle. Nós temos que ter controle nas nossas ansiedades. Sermos ansiosos é uma coisa que faz parte da vida do ser humano. Nós temos que cuidar com a ansiedade. Porque a ansiedade, ela destrói, Ela vai destruindo por dentro. Ela vai atingindo todo o corpo físico. Começa pela mente. Mexe com os nossos hormônios. Mexe com os nossos sentimentos. Traz desassossego para a alma. Olha, hoje nós vemos tantas pessoas aí em tratamentos, buscando ajuda por causa da ansiedade, que chega até a depressão. Então nós temos que cuidar desta parte, nós vamos cuidar.
Se você estava negligenciando esta situação aí dentro da tua casa, você vai começar a observar os teus filhos, teu marido, você mesmo. Começa a observar esta irritabilidade que está tomando conta de todos aí dentro de casa, esse estresse, esse cansaço. Deita, dorme, mas já levanta cansada. Tem que ir observando. Dificuldade da criança no aprendizado, dificuldade tua, dos adultos da casa, muito esquecimento, uma coisa fora do normal. É o estresse físico e mental. E tem que cuidar muito com esse estresse. As preocupações, a ansiedade causa isso. As lutas, né? As lutas que nós passamos. Os problemas externo e interno. Lutas, perdas de entes queridos, traumas, acidente. Pessoas da família que foram presas, então trouxe trauma para a família, vícios, abuso, violência, tudo isso provoca o transtorno da ansiedade. E às vezes muito mais grave, que chega a depressão. Não adianta remédio. Remédio não resolve, ele só controla, ele não cura. Muitas das vezes os remédios são tão fortes que deixam as pessoas aí como um zumbi, abobadas, dopadas. E elas se tornam até dependentes dos ansiolíticos, dos antidepressivos, dos remédios mais fortes, né? Que são os sedativos, são os da classe dos hipnóticos. Por que hipnóticos? Porque são aquelas drogas mais fortes que tem que... A pessoa já está tão... A depressão já está tão avançada, ela já está tão crônica, ela já está tão... dando tanto prejuízo, que às vezes a pessoa precisa de tomar um remédio. Não é um remédio que vai fazer o efeito daqui 1 hora e meia. Toma no meio da tarde, lá de noite é que vai conseguir realmente ficar mais tranquilo. Não. Os hipnóticos são aqueles que você toma e imediatamente fazem efeito. Você toma e 10 minutos você já está se entregando, já está desmaiando. Porque tem crises, né? Em meio a todos esses problemas, esses transtornos, tem as crises de choro, crises de desespero. Tem aquelas pessoas que ficam violentas, agressivas, né? Então toma o remédio para fazer o efeito instantâneo. São esses remédios fortes, essas drogas fortes, chamadas sedativos ou hipnóticos, né? Que hipnotiza, na verdade, vai hipnotizar a pessoa, deixando ela quase que inconsciente, para que ela não haja, né, com agressividade, para que ela não faça nada que possa trazer ainda mais prejuízo, né? Ou para a família, ou aonde ela estiver, no local de trabalho. Pode ver que as pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, de depressão, são pessoas que o casamento não dura, já passou por vários casamentos, porque ele não consegue lidar, né? Lidar com a esposa lidar com o marido. Os filhos estão aí sofrendo. São pessoas que não conseguem permanecer muito tempo no trabalho. Se isso está acontecendo com você, mudando de trabalho constantemente, ou sendo mandado embora, sendo demitido, né? Não fica 30 dias no serviço, já é demitido. É porque alguém está vendo algo em você, tem algo de errado. E às vezes as pessoas da empresa, elas julgam, elas não ajudam, né? Porque poderiam encaminhar você para um bom especialista, já para descobrir qual que é o teu problema. Então, olha, nós vamos te demitir, certo? Porque
essa função que você tem aqui precisa de mais responsabilidade e é o que você não está tendo no momento. Mas olha, nós vamos indicar um bom especialista, procure esse especialista, se trate para que você possa ficar no próximo trabalho. Mas as pessoas não querem ajudar. As pessoas é mais fácil julgar, é mais fácil dispensar, e é o que tem acontecido com muitas pessoas. Então nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. Muita gente desempregada, e sabe por quê? Porque vai fazer uma entrevista, não passam. Para começar, já não passam na entrevista, porque a psicóloga ali, ela faz uma pergunta só, e dependendo da tua resposta, dependendo do que você responde, dependendo da tua maneira de agir ali, pronto, já está dispensado, já está. Não, essa nós não vamos nem pegar. E a maior parte das pessoas são assim. E quando nós vamos realmente para uma entrevista, ainda que estejamos bem mentalmente, ainda se fica nervoso, né? A ansiedade toma conta. Imagina se a pessoa já tem um problema. E mais ansioso ainda por conta da entrevista que você vai fazer. Aí a pessoa fica mesmo desequilibrada. E tem pessoas que estão constantemente desequilibradas. Nós precisamos orar, principalmente para os de dentro da nossa casa, principalmente para os da nossa família. Vamos orar, porque este mal, não pense você que este mal escolhe as pessoas. Não, todas as pessoas são sujeitas. Nós somos sujeitos. Então nós temos que orar, temos que buscar a Deus. Quem pode nos livrar deste mal? Somente o Senhor. Somente a Deus. E a palavra está dizendo, olha, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele fará. 37 de Salmos, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. O que é o sol ao meio-dia? Está em toda a sua potência, em toda a sua força. É o horário do dia em que não dá para se expor totalmente ao sol, né? Porque o sol está quente demais. Mas é desta forma que Deus vai fazer sobressair a vitória, a bênção sobre a tua vida. Descansa no Senhor, espera nele, e não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo dos seus maus desígnios. Olha o conselho, olha que conselho maravilhoso. Deixe a ira, abandone o furor, não te impaciente, certamente isto acabará mal. É um conselho. Se isso está acontecendo com você, abandone. Não te impaciente. Vive impaciente com tudo, com todos, com você mesmo. Não te impacientes. Deixe a ira, abandone o furor, a raiva, o ódio, os ressentimentos. Abandone isso, porque isso traz mal para o nosso corpo físico, para a nossa mente, para a nossa alma. Olha que conselho maravilhoso da palavra de Deus para nós nesta madrugada. Nós vamos orar neste momento, vamos clamar a Deus, vamos orar pelo Brasil, pelo povo brasileiro, pela nossa família, pelos nossos, pelos da nossa casa. Você já notou algo diferente aí dentro da tua casa? Você tem que observar isso. Às vezes nós cuidamos dos que estão de fora e não cuidamos dos nossos que estão junto de nós dentro da nossa casa. Vamos observar os filhos, o marido, observe os teus parentes. Esta irritabilidade que está tomando conta da família inteira, ninguém mais suporta ninguém consegue mais conversar, e todo mundo gritando, todo mundo irritado um com o outro. Isso não é normal. Muito esquecimento. Pessoas da casa, da tua família que não dormem à noite. Isso traz muito prejuízo na saúde.
Porque uma das coisas que nós precisamos fazer é dormir bastante. O corpo necessita, para que os nossos hormônios fiquem equilibrados. Quando nós não dormimos, não se alimentamos, vivemos irritados, sabe o que acontece? O cortisol, ele aumenta. E o cortisol aumentando, ele desestabiliza os hormônios, que é os chamados 4 hormônios da felicidade. Nos desestabiliza. Por isso que muitos estão aí desestabilizados. Não dura o casamento, não consegue ficar em emprego, até na moradia, né? Vai morar numa casa, faz uma brigaceira com a vizinhança. Mas o que é isso? O porquê de tudo isso não é normal. Procure alguém que possa te orientar, alguém que possa te ajudar. Alguém que possa ajudar enquanto há tempo. Olha, tem pessoas que estão lá na cadeia. Sabe por quê? Por causa da irritabilidade. Se estourava, se explodia com qualquer um e foi se explodir com alguém que não devia, às vezes até com uma autoridade. É barrado aí no trânsito, se explode. Desacatou a autoridade e foi preso. Porque estava irritado. Nós temos que cuidar da saúde mental, cuidar da saúde física, cuidar da saúde espiritual. De que forma? Nos achegando a Deus, confiando nele, depositando tudo nas mãos dele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua casa, a tua vida, os teus pensamentos, as tuas preocupações. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e deixa ele fazer tudo para você. Ele fará tudo. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui estamos, Pai, nesta madrugada, diante da sua santa e maravilhosa presença. Pai querido, queremos pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. Tudo aquilo, Senhor, que temos feito, as atitudes, as nossas ignorâncias, até mesmo, Senhor, as nossas escolhas, nossas decisões que têm nos trazido prejuízo. Pai, tenha misericórdia de nós, a falta de paciência, de não esperar que as coisas aconteçam no horário certo, no tempo certo. Nós já nos precipitamos e vamos fazer, Senhor, do nosso jeito. E aí vem as consequências. Aí vem, Senhor, as consequências que nos deixam estressados, esgotados e muitas das vezes mal-humorados com todos e conosco mesmo. Quantas pessoas, Pai, que vivem mal-humorada, vive aí, Senhor, angustiada, aflita, vive aí nervosa, vive irritada, está aí sempre, Senhor, com tanto ódio no coração, tão revoltados, sempre indignado com tudo, com a fé, indignado com Deus, indignado com a família. Quantos casamentos que já chegaram no final, casamentos que acabaram, Senhor, por causa de todos esses sentimentos. As pessoas foram atingidas no seu emocional, as preocupações, as suas responsabilidades, pessoas com traumas, pessoas em lutos, vítimas de acidente, viveram violência sexual, fobia, levaram estas pessoas, Pai, a este tão grande mal. Olha quantas pessoas que estão aí, Senhor, tentando entender o que foi que aconteceu, que de uma hora para outra levou à destruição, à separação, ao divórcio, à perda. E muitas das vezes, Senhor, todos esses problemas são causados por falta de cuidado, com a própria saúde. Nem todas as pessoas, Pai, estressadas e esgotadas, o problema é mental. A maior parte é falta da vitamina, falta de minerais,
falta de magnésio, falta de ferro, ômega 3, ácido fólico, porque isto é indispensável, Senhor, na vida do ser humano. E não importa quem seja esse ser humano, seja ele um médico, seja ele um pedreiro, seja ele um advogado, um juiz, seja quem for, todo ser humano precisa de cuidado especial, de cuidado com a saúde mental, a saúde física, lado emocional. Olha quantas pessoas que estão aí, Senhor, desequilibradas, estão aí com sintomas agudos de ansiedade, agindo, meu Deus, de uma maneira que tem deixado a própria família preocupada. Olha quantos pais já foi diagnosticado, que não é apenas um transtorno de ansiedade, mas já é depressão. São pessoas que já estão aí, Senhor, tomando remédios os mais fortes medicinais, clonazepam, Rivotril, Frontal, Lexton e tantas outras remédios, Pai. Hoje nós vemos aí que na Agência Nacional da Vigilância Sanitária, na Anvisa, tem aí, Senhor, suas pesquisas, que neste ano, meu Deus, só para as pessoas que sofrem ansiedade, já foram vendidas mais de 200 mil caixas de remédio tarja preta por dia. E olha quantos, Pai, que dependem dos ansiolíticos, dos antidepressivos, dos sedativos, desses remédios mais fortes, Pai, que são os hipnóticos. Olha quantas pessoas que nem sabem. O médico simplesmente receitou e ela foi lá na farmácia e comprou, mas ela não sabe o perigo que ela corre, Senhor, de dar este remédio para os adolescentes. Esta mãe não sabe o perigo que ela corre de tomar esses próprios remédios. O perigo, Senhor, desses jovens que estão tomando esse tipo de remédio. Hoje estão na faculdade, estudando, mas vai chegar um momento que eles vão abandonar tudo, Senhor. Porque a vida vai perdendo a graça, a vida, Senhor, vai perdendo o sentido. E as pessoas vão abandonando tudo, vão deixando tudo, porque o remédio, Pai, ele não cura, ele controla, e muitas das vezes, de uma pessoa para outra, nem controle, Pai, as pessoas não têm. Que a mão do Senhor, ó Deus, possa controlar a situação. Olha quantas pessoas, quantos, meu Deus, em sofrimento. Pessoas que estão aí há anos sofrendo, há meses. Pessoas que nunca tiveram problema nenhum, mas repentinamente foram dispensadas de algum compromisso, com a hipótese de que poderiam estar sofrendo com transtorno de ansiedade ou depressão. E indo ao médico, lá estava, Senhor, o diagnóstico sendo fechado por um médico, por uma médica. Olha quantas pessoas, Pai, quantas pessoas que estão aí já com este problema, Senhor, não apenas mexendo com o emocional, mas já na alma. Que o Senhor possa, meu Deus, substituir na vida desta pessoa este mal,
por coisas boas, por alegria, por paz, tranquilidade, que é o que as pessoas não têm. Hoje as pessoas estão aí, cheias de anseios, desassossego. As obrigações, as lidas, as incumbências, as responsabilidades levam as pessoas, Pai, a este tão grande mal. Que deixam as pessoas, muitas pessoas, até afastadas da própria família. Olha para os milhares e milhares, os profissionais, pessoas da própria área da saúde, da área da educação, foram mais de 30 mil professores afastados este ano das escolas, das salas de aula, por causa, Senhor, da ansiedade, por causa do transtorno de ansiedade, por causa da depressão. Pessoas que não trabalharam no segundo semestre, estavam doentes, não tinham condições de lidar com as crianças, não tinham condições de enfrentar uma sala de aula. Olha a situação da humanidade, olha a situação dos brasileiros. Olha quantos, Pai. Olha quantos, meu Deus, especialistas. Os especialistas que não conseguem, meu Pai, muitas das vezes nem fecharam o diagnóstico. Quantos, ó Deus, que estão aí atrás de consultores, terapeutas, psicanalistas, psicólogos e até, Senhor, psiquiatra. As pessoas estão precisando de ajuda, mas esses especialistas não têm como ajudar, porque a única coisa que eles podem oferecer são remédios que ajudam a controlar a situação, controlar a ansiedade, controlar, meu Pai, as crises. Mas não curam, somente o Senhor tem o poder de curar. E nós estamos aqui nesta madrugada para pedir ao Senhor que venha com suas mãos poderosas visitar aqueles que estão lá, Senhor, dentro de um hospital. Estão aí, ó Deus, sofrendo. Estão aí necessitados do socorro divino. Estão precisando, meu Pai. Que já há meses, há anos, tomando medicamento e nada, Senhor. Não vê resultado. E não tem realmente o resultado. Porque todos esses remédios, ansiolíticos, antidepressivos, sedativos, eles são para apenas controlar e não para curar. E as pessoas se tornam dependentes. E quando param de tomar, Senhor, dá crises de pânico, porque já depende dos remédios. Tem remédio que é tão forte que ele faz um efeito instantâneo. A pessoa toma e amortece. A pessoa dorme, a pessoa se apaga. E é só para controlar. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas crianças, dos adolescentes, dos jovens. Quantos idosos nessa situação? Quantos idosos que a família não deu conta de cuidar, Senhor? Levaram para o asilo, para a casa de repouso. Quantos que estão lá dentro do hospital, porque a família não consegue cuidar. E como se não bastasse este grande mal que tem atingido a humanidade em geral, ainda tem o câncer, tuberculose, meningite, AVC, parada cardíaca, diabetes, obesidade. Tem aí, Senhor, tantas outras doenças que também matam, que também levam a óbito, que também fazem as pessoas sofrerem. Quantas pessoas com problema no rim, no fígado, no baço.
Quantas pessoas com problemas, Senhor, nos pulmões, tumores cancerosos, problema nos ossos, nas juntas, nas articulações. Pessoas que estão aí sofrendo, não conseguem mais andar na cadeira de roda. Pessoas que foram vítimas de acidente, bala perdida, violência. Olha o sofrimento da humanidade. Nós estamos orando, Pai, por estas vidas, para que eles sejam alcançados pelas mãos divinas do Senhor. Que o Senhor possa alcançar cada vida nesta madrugada, os lares, o nosso lar, começando pela nossa casa, começando pelo meio da nossa família. Olha quantos, Pai, que por pouca coisa estão aí irritados, vivem irritados. Tem pessoas que já levantam da cama irritada e ela vai trabalhar irritada. Passa no trânsito irritados. É buzinando, é xingando, é amaldiçoando, é blasfemando. É o dia inteiro, Senhor. As pessoas estão esgotadas, fora. Já ultrapassaram seus limites, os limites humanos. Só o Senhor para ajudar. Sua palavra está dizendo, olha, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça e a tua luz. E o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor. Isso aqui é a coisa mais difícil que tem para o ser humano fazer. Descansar no Senhor. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites. Deixe a ira, abandone o furor, não seja impaciente. Porque certamente os que vivem, Senhor, os que trilham por este caminho aqui, irão se dar mal. Olha para aqueles que já se deram mal. Olha para aqueles que já destruíram a sua própria casa, a sua própria família, a sua própria vida. Se deram mal, Senhor, por viver irritados, impacientes, coração cheio de ódio, de rancor, de ressentimento, de mágoa. Tenha misericórdia, que o Senhor possa alcançar estas vidas, que o Senhor possa dar força e graça, sabedoria, entendimento, para que nós possamos viver bem, viver em paz, viver em tranquilidade. O salmista, ele disse que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E é o mesmo salmista que está dizendo aqui, ó, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Descansa no Senhor, espera nele. Como esperar no Senhor se as pessoas vivem ansiosas, tomadas por tantas preocupações, por tanta ansiedade? Estão aí, Senhor, perdendo a visão, perdendo a audição. Estão aí perdendo os movimentos do corpo. A ansiedade está matando muitas pessoas, Pai. A ansiedade está desencadeando doenças como câncer. Olha quantas pessoas na fila para transplante. Quantos se tratando, meu Pai, de nódulos, de caroços. Quantos se tratando, Senhor, porque não dormem, porque não se alimentam, perderam peso, massa muscular, estão só pele e osso, enfraqueceram. Meu Deus, dá sabedoria ao teu povo. A sua palavra diz, o meu povo sofre por não ter conhecimento. Mas é triste, Pai, que este povo não tem quem oriente, quem os ajude, quem dê uma palavra, quem possa verdadeiramente orientar. Tem pessoas que estão neste mundo, mas não têm orientação de nada, não sabem viver. Aprenderam com seus pais, os antigos, sem estudo, na base da ignorância, da arrogância, da soberba. Pai, tenha misericórdia, Senhor.
Que as mãos do Senhor alcancem as nossas crianças, alcance os idosos, já com idade avançada sofrendo, Pai. Olha as famílias brasileiras, olha as autoridades, não ficam também para trás. Olha para os médicos, os que estão aí na área da saúde, na área da educação. Olha a situação do povo brasileiro, olha a situação da humanidade. Nós pedimos a sua misericórdia nesta madrugada. Eu peço a bênção do Senhor sobre o meu lar, sobre a minha casa, sobre o lar dos inscritos do canal, suas famílias, seus filhos. Olha para aqueles que os nomes estão aí nos pedidos de oração, passando por problemas, que até agora, Senhor, eles não se identificaram. Mas esta é a grande verdade. As preocupações, a ansiedade levou eles, meu Pai, a essas causas. Por isso vivem desempregados, por isso vivem doentes, por isso vivem gastando, por isso tantos gastos, tantos prejuízos, tantas decepções, por isso tanto esgotamento, tanto estresse. Pai, tenha misericórdia daqueles que estão aí quase desistindo de viver. Já entregaram tudo, desanimaram. Quantos, Pai, que não tem mais prazer de viver? Olha para os milhares, mães inconformadas pela morte dos filhos. Viúvas que perderam, Senhor, o esposo, o companheiro. Era o provedor da casa. E agora elas têm que enfrentar, depois de anos, fora, Senhor, do trabalho. Tem que enfrentar, não tem estudo, não tem profissão. São donas de casa, são mulheres excelentes, mas não têm uma profissão. Estão aí sofrendo, batendo na porta, sem ser atendida, sem ser recebida, sem ser ouvida. Olha quantas mulheres que precisam ser orientadas. Mulheres já de meia idade, mulheres que já estão aí entrando na menopausa. E aí acumula tantos problemas. E aí acumula o Senhor todos os tipos de problema. E o ser humano, ele, ó Deus, é levado totalmente, Pai, a um esgotamento total, estresse total. Por isso os hospitais estão lotados, as cadeias, os presídios, os asilos, os postinhos de saúde, os prontos-socorros. Por isso hoje nós temos visto aí, Senhor, noticiários que nos deixam apavorados dos acontecimentos, do que acontece, Pai. O povo está desorientado, o povo está doente, está enfermo. Precisam de ajuda, precisam de socorro, precisam de auxílio, e que o Senhor possa socorrer, auxiliar, que a mão do Senhor possa ir de encontro, Pai, nesta madrugada, com os milhares e milhares que precisam ser socorridos, ser ajudados, serem cuidados por Deus, pelo Deus Todo-Poderoso, este Deus que é onisciente, que conhece as nossas vidas, sabe do que nós precisamos, sabe exatamente como se encontra a nossa situação, a nossa vida, Pai. Venha ao nosso encontro, meu Deus. Venha nos orientar, venha nos dar sabedoria, venha nos ajudar, venha levantar os que estão caídos, prostrados, venha fortalecer os fracos, venha orientar os doentes por falta de vitamina, por falta de cuidado, de zelo. Que o Senhor possa tomar cada um nas suas mãos. É o nosso pedido nesta madrugada, é a nossa oração desta madrugada, Pai. Em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, socorre os hospitalizados, os que estão lá, Senhor, sedado, entubado, em coma, pessoas que tiveram AVC, pessoas que sofreram ataque cardíaco, pessoas, ó Deus, que viveram no lar cheio de violência, de agressividade a vida inteira, desde criança.
Não tem quem suporte, Pai, ficar de pé, vivendo uma vida inteira, décadas e décadas de sofrimento. Olha quantos que estão doentes por causa disso, Pai. Por falta de cuidado, solidão, pessoas que vivem sozinhas, pessoas que foram abandonadas, desprezadas, humilhadas, não conseguem lidar com seus problemas, com suas dificuldades. Que o Senhor possa tomar a causa de cada um nas suas mãos e dar a grande vitória. Em nome de Jesus Cristo nós lhe pedimos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, respira fundo. Você que já é dependente de ansiolítico, antidepressivo, remédios, faixa preta e tantos outros remédios fortes, você já toma, você já foi medicada. Eu quero que você ore ao Senhor e peça para o Senhor te ajudar a se libertar dessas drogas, desses remédios fortes. Não é simplesmente deixar, eu vou parar de tomar, não. Você precisou ir ao médico e ter um tratamento com os médicos. Agora você precisa ter um tratamento com Deus. Você precisa se esforçar, lutar, buscar de Deus a cura, a total libertação. Porque hoje, talvez as crises que te davam estão sendo controladas, mas você se tornou um dependente de remédio. E quando você toma remédio, você não responde pelo que você faz. Porque fica feito um zumbi, fica fora de si. Então, nós precisamos buscar de Deus. Não sermos dependentes. Olha, cuidado com essa dependência, com remédios. Remédios fortes, que mexem com o cérebro, que estraga, traz prejuízo para o coração, para os pulmões, para os outros órgãos do nosso corpo. Tem pessoas que estão aí na fila para o transplante por causa desses remédios fortes. Tem pessoas que não conseguem se alimentar, tomam aqueles punhados de remédio. Fígado já está aí, quase empedrando, de tanta intoxicação de remédios. Nós temos que cuidar, temos que dizer para o Senhor: Senhor, não quero mais ser dependente. Quero ser dependente de Ti, Senhor, não de remédios, não de médicos, do que os médicos falam e dizem. Tem pessoas que crêem nos médicos. Os médicos dizem: olha, você sofre disso, e a pessoa acredita que sofre. E ela passa a sofrer mesmo. Tem pessoas que hoje são dependentes de remédio porque o médico disse que para ela não tinha cura, que a solução era o remédio, mas ela não dá ouvido à palavra de Deus. Ela não ouve, ela não busca Deus para se libertar, para sair dessa dependência, que agora não é só mais uma dependência mentalmente, nem física, mas é espiritual. O inimigo aproveitou as tuas fraquezas, encontrou a ilegalidade. Então, às vezes, não é só o mal físico, patológico, é espiritual também. Vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar da nossa família, vamos cuidar dos nossos com mais amor, com mais carinho. Cuide mais dos teus filhos, olha as crianças, olha o comportamento das crianças, olha o que as crianças, a maneira que elas estão agindo, não é normal. Tome providência enquanto há tempo, busque a Deus, ore a Deus, clame a Deus. Faça propósitos com Deus para que a tua família seja alcançada pelas mãos divinas do Senhor. O Senhor possa resgatar toda a tua família das garras do inimigo, das garras da morte, do sofrimento, da dependência química. Não só das drogas, do alcoolismo, mas também dos remédios, dos ansiolíticos, dos antidepressivos e dos mais fortes, das drogas mais fortes. Que Deus possa continuar falando fortemente
em teu coração e você possa dar ouvido à palavra do Senhor. Não é a palavra da irmã Odete, é a palavra de Deus. O Senhor está dizendo: entrega teu caminho ao Senhor. Não é para o homem, não é para político, não é para médico, não é para especialista. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites, não vive irritado. Deixe a ira, abandone o furor. Não se impaciente. Certamente isso acabará mal. Não vive aí impaciente, irritado. Seja paciente. Joga fora isso que é o contrário, o oposto do que nós devemos ser e ter. Então peça ao Senhor, se você não consegue se controlar, peça ao Senhor: Senhor, como servo, como serva, olha, isso faz parte dos 9 frutos do Espírito Santo. Ter domínio próprio. Quando nós temos domínio, isso é um dos frutos do Espírito Santo. Temos domínio sobre os nossos sentimentos, a raiva, o ódio, o rancor, a impaciência, a ira, o furor. Temos que ter domínio como servos de Deus, servo do Deus vivo. É um dos frutos do Espírito Santo. Tem que buscar, tem que orar, tem que clamar, tem que chorar, tem que se esforçar. Peça uma vez, 2, 3. Senhor, ainda não fez, continua pedindo. Eu quero ter, Senhor, este fruto do Espírito Santo. Eu quero ter paciência. Eu quero ser uma pessoa paciente. Uma pessoa que tenha controle dos próprios sentimentos, nos seus pensamentos, nas suas ações, nas suas atitudes. Nós precisamos ter. Então busque a Deus, clame ao Senhor, busque ajuda. Converse com outras pessoas, com quem pode te ajudar. Não sai por aí contando os teus problemas para qualquer um, mas converse com pessoas que possam te ajudar, te orientar e te ajudar, te acompanhar passo a passo. Muitas das vezes nós corremos para o médico e vamos lá gastar um pouquinho que temos, porque a profissão dele é essa, é arrumar problema, porque depois vem consertar com remédio. E hoje nós vemos as indústrias farmacêuticas ficando bilionárias. Hoje tem até político que faz parte desses cartéis, que não é só de combustível, mas são os cartéis das indústrias farmacêuticas. Eles estão por tudo, eles estão em todos os lugares. Nós temos que tomar muito cuidado. Mas comece cuidando da tua saúde. Saúde mental, a saúde física, a saúde espiritual. Cuide. Porque depois que cai na mão dos médicos é difícil para sair. Você se torna dependente, escravo, dentro do consultório, dos remédios, dos medicamentos. E é exame, é consulta, e todo mundo tem que pegar uma partezinha do teu dinheiro. Então temos que tomar bastante cuidado. Você não entende? Nem todos entendem. Não precisamos ter conhecimento de medicina. Basta nós termos de Deus entendimento e sabedoria, para sabermos que tem coisas que os homens podem fazer, mas tem coisa que é nós que precisamos fazer e buscar a Deus. Porque o impossível Deus faz. Está doente? Clame a Deus, busque a Deus. Tem que ir no médico, tem que fazer um exame, faça. Mas sempre colocando Deus na frente, em primeiro lugar. Entrega tudo para Ele, confia nele, espera nele. É o conselho da palavra do Senhor nesta madrugada.
Deus abençoe a todos vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam, acione o sininho. Deixe o seu pedido de oração aí no espaço dos comentários. Se quiser interagir conosco, de que cidade você nos ouve, nos acompanha, interaja. Vai ser uma alegria muito grande para nós. Divulgue este canal para que possa também ter visualizações. Nos ajude a levar a bênção de Deus aos lares e aos corações, aos necessitados. Compartilhe. Compartilhe com pessoas de dentro da tua casa, do meio da tua família, para que elas sejam alcançadas pelas mãos do Senhor, sejam abençoadas através das orações que são postadas aqui todos os dias aqui no canal Mulheres Intercessoras. Estamos aí convidando todos para se achegar, para se ajuntar. Precisamos nos unir, precisamos buscar a Deus e ajudar um ao outro em oração, orando, clamando, pedindo, suplicando ao nosso Deus. Certo, meus amados? Que Deus abençoe a todos vocês. Deixamos aqui um forte abraço a evangelista Odete, do pastor Milton e de toda a família Rodrigues, esta equipe maravilhosa. Vocês que são intercessores fazem parte desta equipe. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Voltaremos nesta quarta-feira, a partir das 6 da manhã, com mais oração. Buscando a Deus, clamando ao Senhor, iniciando já o dia, orando e pedindo socorro divino, a proteção do nosso Deus, para que Ele possa nos livrar dos assaltos, dos roubos, do sequestro, desses tempos temporais que tem dado pelo Brasil, ventos fortes, muita chuva, que Deus possa nos livrar neste final de ano, que o Senhor possa estender as suas mãos sobre nós, nos livrar dos males e dos perigos que nos rodeiam 24 horas. Vamos orar a partir das 7 da manhã, você já está convidado. Deus abençoe.